Bom, vamos nos apresentar e vamos nessa? Vamos. Bom, vamos lá então. Eu sou Carla Biondo, eu sou psicanalista clínica. Eu trabalho, antigamente eu era focada em mulheres, mas agora eu atendo os homens também, né? Então eu sou focada em ajudar vocês a viverem a sua melhor versão. Eu trabalho focada nisso. Eu transformo as suas feridas em cicatrizes e vocês vão entender ao longo da nossa noite hoje. Então, sou psicanalista, faço atendimentos individuais, mentorias e também trabalho junto com meu marido com casais, né? Eu sou Gilson Biondo, né? E também sou terapeuta. Eu, na verdade, a Carla tem um dom maravilhoso. E todas as rádios e TVs que a gente participa dos programas e tal, depois ela começa a ser mais chamada do que eu, na verdade. Eu acho que ela sorri mais e tal. Brincadeira, eu também. É porque você é mais É nova, porque sabe? eu falo mais, aí, É. né? Não, mas ela tem, ela é muito cirúrgica nas respostas, ela tem um conhecimento dentro da área dela muito importante e é muito bom. Então, essa união é uma união que dentro de casa a gente só está discutindo situações, né, de recuperação, de tratamento, de restauração, de identidade, então é muito bom estar aqui com vocês e nós trabalhamos juntos. Então, vamos trocar aí um pouquinho dessa informação da visão feminina, da visão masculina. Bom, tem vários pontos aí. Mas o que nós queremos mesmo hoje é que vocês consigam sair daqui é, verdadeiramente com um direcionamento. Porque essa pergunta eu me fiz diversas vezes ao longo da vida. Sabe? Para que eu sirvo? Quem eu sou, né? E uma delas é essa, o nosso tema de hoje. Por que as coisas dão certo para todo mundo, mas para mim sempre é mais difícil? Já se fez essa pergunta? Essa é uma questão que para muitas pessoas é uma interrogação, uma incógnita, né? Então, dadas as apresentações, a gente vai trabalhar esse tema. Quer começar? Anotem tudo o que vocês puderem. Aqui no Teams tem uma opção de levantar a mão, caso você queira falar. Existe uma ordem, né? O sistema ele me mostra quem que levantou a mão primeiro e aí quando a gente concluir o raciocínio do que foi falado, aí a gente libera para fala, tá bom? Tem que ser organizado, gente, porque assim, nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo gosta de participar, mas aqueles que gostam precisam respeitar um pouquinho as regras para que não vire uma bagunça, né? E vocês percam o conteúdo, que é muito importante. Então, Gilson, por favor, pode iniciar. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente faz essa pergunta, por que nada dá certo para mim? É uma pergunta que chega a ser natural para todo ser humano. Porque às vezes a gente confunde uma a falta de um dom com uma catástrofe natural. Tem coisas na vida que não vão dar certo mesmo, né? Às vezes a gente tem pensamentos, direcionamentos que são fora daquilo que é a nossa proposta. O exemplo disso é querer, eu quero ter uma empresa de hot dog, mas eu venho da cidade que é a capital do hot dog, né? De Osasco. Então, você quer ter lá a capital do hot dog, mas você trabalha num escritório de contabilidade. Isso não vai dar certo nunca. E às vezes você fica frustrado porque você tem um sonho, você tem um desejo, às vezes você tem um objetivo, mas não consegue cumprir porque você caminha para o lado errado. Antes de eu dizer para vocês aqui, antes da gente ir para os pontos onde você precisa mudar, é importante que você faça esse primeiro ponto como por que as coisas não dão certo para mim? Eu preciso então primeiro encontrar a raiz desse problema. Eu preciso entender se é uma falta de habilidade minha, se eu tenho errado nas minhas escolhas, ou se tudo que eu faço realmente eu tenho dedo podre para aquilo, né? Eu não sei quem é cristão aí, mas que já ouviu falar pelo menos do José do Egito, que tudo que ele colocava a mão se transformava, né? Não é literalmente em ouro, mas tudo que ele colocava as mãos prosperava. Então, tem pessoas que é o contrário, tudo que eu coloco a mão parece que
desfalece. Eu entro num relacionamento, ele desfalece. Eu entro numa empresa, não dá certo. Eu tento uma outra situação, uma outra carreira, não dá certo. Eu tento fazer algo, não dá certo. E você olha para as outras pessoas e fala, cara, para ele é muito fácil, para ela é muito fácil. Por que para mim é muito mais difícil? Então, eu preciso entender qual é a falta que existe em mim. E aí vai aqui uma chave maravilhosa para vocês fazerem isso, aplicar isso na vida de vocês de uma forma tremenda, tá bom? Então eu quero encontrar primeiro a raiz do problema. Como é uma terapia em grupo e eu não consigo aqui entender que exista apenas um caminho, eu vou dar diversos caminhos, tá bom? Porque de repente eu posso estar falando com todos ao mesmo tempo, que é a nossa proposta aqui, e a terapia em grupo, ela tem essa função, na verdade, falar com todos ao mesmo tempo, não é isso? Para que todos tenham esse direcionamento. Mas vamos lá. Imagina o seguinte, como que eu encontro a raiz do problema? Deixa eu te explicar como é que funciona a vida de um ser humano e como é que a gente vai desenvolvendo habilidades e tudo mais. Imagina que você é aqui a gente é cheio de cadernos. Aqui, ó. Imagina... Opa, ela me trouxe aqui. Aqui, obrigado. Preparada, gente. Preparadíssima. Imagina o seguinte, eu quero representar aqui para vocês a vida de alguém. Vamos imaginar que a sua vida é uma folha em branco, ok? Você nasce e não existe nada absolutamente. Certo? Você vai criar memória afetiva, você vai ter instinto afetivo, mas absolutamente nada, você é zero, porque você acabou de nascer e a sua história vai ser escrita a partir dos seus relacionamentos. A sua vida será toda preenchida a partir de relacionamentos. E quais são os primeiros relacionamentos que nós temos? Os primeiros relacionamentos que nós temos o primeiro contato é com a mãe, com o pai, né? O primeiro contato na primeira infância, você tiver irmãos, você vai ter ali os seus avós, você vai ter as dindos, sei lá, você vai ter ali os parentes próximos, amigos que são muito chegados dentro de um lar e tudo mais. E a partir desses relacionamentos com a mãe, com o pai, com os valores do avô, com os valores do tio, com os valores do pai, essa criança vai crescer entendendo o que é certo e o que é errado, o que é valor, né, e o que é desvalor. Então ele vai crescer ali absolutamente entendendo tudo como é que é aquela construção. Então a vida é uma folha em branco e tudo que é construído é a partir de relacionamentos. Guarda isso no coração. Aí o que acontece? A partir disso nós temos as nossas crenças e os nossos valores. E tudo que envolve, ok? Tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve aonde nós estamos. Agora, o que acontece? Acontece que é maravilhoso quando você vê uma criança crescendo dentro de um lar. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar, porque isso tenho certeza que vai fazer sentido para você a partir de agora. Quando você começa a se relacionar, imagina que você tem um pai muito amoroso, e é um pai daquele cuidadoso, um pai incentivador, uma mãe incentivadora, que quer que você cresça, que quer que você, sabe, que te protege de algumas coisas, um caminho, tem conselhos bons, fala com você, te ensina, tem paciência ou coisa do tipo. Você cresce absolutamente, já vai crescendo um adolescente, vai se tornando um jovem, um adulto, muito maduro, tranquilo para a resolução de diversos problemas. Só que o fato é que nem isso não acontece para todo mundo. Parece só uma história, né, uma história de conto de fadas. Mas a realidade pode ser muito diferente para a vida dessas pessoas. A realidade pode ser de um pai violento, um pai ausente. Você pode ter tido ali um pai que não teve absolutamente nenhum contato com o filho, ou uma mãe que abandonou seus filhos. Já viram isso? Acontece bastante, tá? Às vezes não tá no nosso convívio, mas você ouve histórias. Parece que história de TV, de reportagem, mas isso acontece nas melhores famílias. Então, é uma criança que sofreu abuso na infância por uma pessoa que era o protetor, que era o provedor, mas principalmente o protetor, que era aquele que daria segurança para essa criança, foi o próprio abusador. Nós temos hoje, a cada 3 crianças, uma sofre abuso sexual. Pode não ser o seu caso,
Mas pode ser o caso de alguém que está aqui. Imagina que a sua infância foi regrada à violência. Um pai divorciando da mãe, a mãe que era entregue ao vício, um pai que era alcoólatra, sei lá, entre outros, um pai que ele era nocivo, ou então aquela criança que cresceu com sentimento de abandono, uma criança que o pai foi embora, a mãe e tal, ou foi rejeitada a vida toda. Uma criança que de repente teve a ausência dos pais, foi criado com os avós, uma vida regrada por mentiras, e você cresceu, aí você começou a se relacionar e você superou tudo isso na sua cabeça, porque o inconsciente ele é impressionante o que ele faz com a gente. Eu preciso pegar um objeto bem pequeno aqui, achei, pronto. Aqui, imagina que isso aqui é uma ferida que você tem, que ficou lá, um trauma, alguma coisa. O que acontece? Vamos imaginar que isso aqui é o abuso na infância. O seu inconsciente, ele te protege, você não vê, ele está aqui dentro, mas você não consegue ver. Então, o que ele vai acontecer? Ele te protege para quê? Para você não sentir dor. Mas ele é como se fosse um hematoma, aquele machucado que não está doendo, mas quando você aperta, ele dói. Aí, o inconsciente, ele guarda. O problema é que quando os gatilhos emocionais são acionados, a pessoa automaticamente vai ter esse sentimento. Ele vai entender que aquele sentimento existe. Apertou e doeu. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação, eu também sou neuropsicopedagogo, e uma situação onde eu fui atender num hospital uma criança que tinha sido abusada, um menino, um ano e alguma coisa, um ano e alguns meses, tiveram que fazer a reconstrução do ano desse bebê, e eu fui chamado no hospital para trabalhar ali em parceria com a médica, com os enfermeiros e tal. Até porque eu fui conselheiro tutelar, então eu tinha muita experiência na área do direito da criança. O que aconteceu? A enfermeira chorava, assim, de soluçar. E não tem como não chorar numa situação dessa. Todas as vezes teve a reconstrução do ânus. Então, o bebê, né, aquela criança, quando ia fazer o curativo, a criança, ela automaticamente ficava na posição que ela era abusada. Você consegue compreender isso? A criança ficava automaticamente na posição que ela era abusada. Ou seja, o gatilho que acionava na cabeça da criança fazia com que ela voltasse àquele momento de terror que para ela era só um sentimento e tal. Enfim, eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque imagina que você se relacionou com alguém e aí você passou por um trauma, uma traição, uma mentira, um engano. Isso para você muitas vezes parece estar resolvido, mas lá no seu inconsciente não está resolvido. Quando você vai avançar num novo relacionamento, e eu estou dizendo o seguinte, por que as coisas não dão certo para mim? Eu estou bem dentro do tema. Por que as coisas não dão certo para mim? Você pode estar pensando no seu relacionamento. Por que nenhum relacionamento dá certo para mim? Certo, sim ou não? Pode estar pensando num relacionamento. Por que um relacionamento nunca dá certo para mim? Talvez porque você nunca conseguiu se curar de algo que aconteceu com você no passado. Talvez porque você nunca conseguiu entender que você precisa se amar mais do que ama o outro. Você precisa entender que que se falar de amor próprio e autoestima, você pode olhar para você e falar, dá certo para todo mundo em questão financeira, mas para mim não dá, Gilson. Talvez você nunca teve o incentivo ou a iniciativa, ou sempre foi uma pessoa procrastinadora. O que é procrastinar? É você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É sempre deixar protelar, depois eu faço e tal. Então, isso tudo aqui que eu estou dizendo faz muito sentido quando você pensa no resultado seguinte. Poxa vida, Gilson, eu preciso pensar que tem coisas que realmente o meu passado, ele me traz aborrecimento. E eu não consigo muitas vezes avançar porque isso está muito dentro do meu coração. Olha só. Se eu falo isso para você como um gatilho, como uma situação onde te machuca ou te traz dor ou coisa do tipo, os relacionamentos, eles vão gerar para você, então, crenças.
tudo o que fizeram você acreditar. Vou voltar um pouquinho lá na sua infância, de repente, onde você teve um pai que nunca te incentivou. Você foi uma pessoa que teve que crescer sozinha, que ia aprender a se defender sozinha, ou sozinho, né? E aí o que que acontece? Num relacionamento que você tem que... Você encontrou pessoas que ficaram o tempo todo te dizendo: você não é capaz de fazer isso, você nunca vai vencer, você nunca vai conseguir. Olha, você nasceu assim, é desse jeito, você é um inútil, você é burro, você não merece esse acontecimento na sua vida. Como se tudo isso tivesse que ter... como se alguém fosse merecedor de alguma coisa. Mas o fato de eu ficar dizendo o tempo todo para mim aquilo que já me disseram, ou que me disseram e eu acreditei, eu já não consigo mais avançar. Se disser para você, você é uma pessoa ruim. Eu conheci, tem um caso de uma pessoa que falava assim: ah, ela é gorda, ela é velha, e a mulher, ela é linda. Não é? Você sabe desse caso? A mulher era linda, linda, linda. Aí o marido ficava chamando ela de velha, de gorda e tal. Por quê? Porque ele queria desmerecê-la, ele queria fazer com que ela acreditasse naquilo. E quando ela veio fazer terapia comigo, ela acreditava naquilo. Entende? Por quê? Porque era uma pessoa muito próxima. Então as pessoas próximas vão fazer você pensar. Eu vou citar mais duas situações e eu quero passar para Carla trazer mais compreensão em relação a essa mudança. Uma das coisas importantes que precisa ser pensadas aqui é o seguinte também: quem teve uma mãe narcisista? Você sabe o que é isso ou não? Quem teve uma mãe narcisista? O que eu vou descrever para você e você vê se encaixa aí, você põe nos comentários. Inclusive deve ter bastante comentário aí no YouTube que eu tinha visto passar. O que acontece? Uma mãe narcisista é aquela seguinte: imagina que você são 3 filhos, são 2 irmãos e você. Aí o irmão mais velho, eu vou dar um exemplo, tá? Isso nem sempre não é uma regra, não é uma ordem. O irmão mais velho, ele é o filho dourado. O do meio não serve para nada, sem sal, sem açúcar. E o mais novo pode ser o bode expiatório. Ou pode inverter essa ordem, tá certo? Então aquela irmã sempre foi a melhor. A mãe sempre elogiou, incentivou, fez e tal. E para o outro é sempre: você não merece nada, você é a ovelha negra da família, você é a vergonha, você não merece isso e tal. E, bom, enfim, uma infinidade de situações onde você não consegue desvencilhar daquilo. Agora, tudo isso foi feito e dito pela sua própria mãe. Como é que você vai atravessar tais situações se é a sua própria mãe que te desmotiva, que te desmerece? Aí ela vai fazer com que você sempre tenha isso, nunca consiga avançar além disso daí. Bom, outra coisa, pessoas tóxicas. Você tem amigo que muitas vezes tem inveja de você. Aí ele fica o tempo todo te desmerecendo por situações A ou B. Agora, não acontece só com amigos. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso acontece também dentro de um trabalho. Um chefe que fica o tempo todo sendo narcisista, te cobrando demais, te esculhambando demais, te desmerecendo demais. Tudo isso vai fazendo com que você crie uma outra versão daquilo que você não é, ou de quem você não é, entendeu? Então tudo isso tá muito relativo. Por quê? Por que, Gilson, eu não consigo? Acontece com todo mundo menos para mim. Por que dá certo para todo mundo menos para mim? Porque você pode ter medo, você pode viver uma ansiedade maluca, você pode ter traumas na sua vida toda de relacionamentos, você pode ter desenvolvido uma depressão por conta dessas coisas, você pode ter despertado uma timidez, você pode ter tido hoje ser impaciente, viver chorando e tal. Então, tudo isso faz parte de um raio-x. Faz parte de uma raiz, faz parte de você. E o que você precisa entender é encontrar essa raiz, saber aonde você é fragilizado, fragilizada, aonde você precisa mudar essa questão. Para quê? Para começar a conquistar, entendendo e afirmando, mudando as suas crenças de que você pode, que você é capaz, que tudo que disseram é mentira ou coisa do tipo, entendeu? Então, eu queria mostrar para você só como encontrar a raiz desse problema e aniquilar, anular, começar a trabalhar diferente. E esse é um ponto que você vai ter que fazer, colocar ali, fazer as anotações. Tá fazendo sentido para você até agora? Eu gostaria muito que você colocasse aí, se isso está fazendo sentido para você, e colocasse também alguns comentários. De repente, fala: caramba, falou de mim, não falou de mim. Tá se identificando. Para mim é desse jeito. Às vezes eu esqueci de falar, às vezes eu não, entendeu? De repente eu estou tentando fazer uma abrangência aqui geral e ficou.
Você disse? Se está se identificando, se tem alguém se identificando com o que está sendo dito. Quero falar aqui, ó. O Roberto disse assim: sim, eu tive uma relação com uma mãe narcisista, cresci em meio de brigas, abusos e etc. A Adriana está dizendo: eu vivi um relacionamento extremamente abusivo. Gente, quando a gente fala de situações aqui, não é achismo, não é pensamento, não é estatística da nossa cabeça, é de muito ouvir, de muito ouvir. Tem uma pessoa aqui no Teams que falou assim: eu vou ter que sair porque eu achei que era para cada um falar do seu problema e vocês darem aconselhamentos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Isso é uma terapia em grupo. Você tem sim a possibilidade de participar, assim, colocando seus comentários, e na hora que a gente abrir a oportunidade, quem quiser, porque nem todo mundo gosta de se expor, de falar do seu problema, aí você tem essa possibilidade essa oportunidade de falar. Mas aprenda uma coisa: eu sei que nós vivemos num momento onde a gente gosta muito de falar. Eu gosto de falar, vocês já perceberam que eu gosto, né? Mas a gente precisa aprender a ouvir um pouco também, porque quando a gente fala, é importante a gente falar, entenda bem, é importante a gente falar, tanto é que a terapia te induz a isso, porque quando você fala, você ouve sobre si mesmo muito mais do que você poderia sequer imaginar. Mas tem momentos que nem tudo é possível. A gente não pode todas as coisas que a gente quer. Eu também gostaria de entrar nas mentorias em que nós pagamos e querer que a pessoa fale somente comigo, mas não é possível. E outra, é o que eu falei lá no começo, a história do outro também vai te ajudar a entender a sua história. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, tá bom? Quero deixar falar o Roberto. Um dos pontos principais é precisar da aprovação do outro para me sentir validado. Roberto, isso faz muito sentido diante da situação que você viveu. Você é o primeiro da minha lista aqui, Roberto, que levantou a mãozinha. Se você quiser abrir teu microfone, a tua câmera, a gente pode falar com você diretamente, pode ser? Olha que legal. Enquanto vai abrindo aí, ó, Luciana, estou indo lá na minha infância, lembrando de alguns momentos que estavam esquecidos. O que a gente está falando Isso é o aqui... que você ensinou. Lembra que ele mostrou aqui, ó? Fica guardadinho. Não é raro disso acontecer, gente. No momento da terapia, desculpa. Não, tranquilo, pode No ir. momento da terapia, a pessoa falar alguma coisa e a gente dá esse aconselhamento, dá esse nosso posicionamento, fazer perguntas para que a pessoa pense a respeito do que ela está dizendo, e aí vem um gatilho, um pensamento, uma frase, o tom de voz que a gente usa, tudo isso remete a pessoa àquele passado. Não é raro pessoas virem por problemas, igual o Roberto falou aqui, que, eu preciso de aprovação do outro. E aí a gente conversando, perguntando dos pais, da família, ele fala: caramba, tudo isso começou lá da minha mãe, da forma como minha mãe me tratava, da forma como minha mãe agia. Então, por isso que é importante ouvir também. Aqui, ó, minha raiz eu já havia identificado, só não consegui ainda mudar isso. Eu queria que você desse um ponto para mim, para a gente poder, pelo menos, pensar numa solução da sua raiz, tá bom? Quem falou isso foi a Grace. A Thaís aqui, ó. Inclusive eu tenho minha mãe que nunca me apoiou em nada e vivi relacionamentos de mentiras, tá vendo? É muito importante a gente pensar por que as coisas não dão certo para mim? Porque a gente pode ter enraizado algo ou criado uma crença e não conseguir quebrar essa crença. Então a gente precisa trabalhar isso, tá? O meu marido só me critica, eu sou o motivo de todos os problemas dele, tá vendo? Às vezes as coisas não acontecem, a gente não está falando só de relacionamento, a gente está falando de negócios, a gente está falando de trabalho, de carreira, a gente está falando de relacionamento familiar, de relacionamento amoroso. Cada um tem a sua dor, né? Muito sentido, mãe narcisista, o filho de ouro eram os meninos e ainda hoje passo por isso. Fui diagnosticado com depressão e personalidade esquiva, traços de autismo e TCC. Sim, já sofri abuso quando criança, 7 meses que saí de um casamento com um narcisista. Tá vendo, gente? E essa reunião que a gente está fazendo, esse grupo, essa terapia,
pode ser um divisor de águas na vida de todo mundo, porque a gente quer deixar aqui um caminho para que você mude realmente a trajetória e essas velas do seu barco aí e navegue em outras águas, né? Vamos lá, Vai vamos lá, ouvir Carla. o Roberto. Oi, Roberto, boa noite. Ih, não ouço ele. Ai, o volume aqui, não é? Peraí, verdade. Vamos lá, vamos Pera aí, ver. Roberto, só um minutinho. Agora foi. Agora foi. Oi, Roberto, boa noite. Vamos lá, vamos ver. Pera aí, Roberto, só um minutinho. Delay. Tem um delay. Agora foi. Agora foi. Oi, Roberto, boa noite. Vamos lá, vamos ver. Pera aí, Roberto, só um minutinho. Opa. Delay. Tem um delay. Agora foi. Agora foi. Oi, Roberto, boa noite. Vamos lá, vamos ver. Pera aí, Roberto, só um minutinho. Opa. Ué. Tem um delay. Agora foi. Agora foi. Oi, Roberto, boa noite. Meu Deus, travou aqui, ficou repetindo, meu Deus. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver quem é o próximo. Vou tentar liberar, ver se vai ou volto no Roberto. Pode ser? Só uma tentativa, porque... Adriana, tenta falar comigo, Adriana. Fala comigo, Adriana. Tá ouvindo? Oi, Adriana, tô ouvindo sim. Tudo bem? Boa noite. Fala comigo, Adriana. Tá ouvindo? Oi, Adriana, tô ouvindo sim. Não vai dar. Tudo bem? Boa noite. Fala comigo, Adriana. Tô vendo até ela ali bonitinha. Eu vejo, te ouço, mas fica repetindo o áudio. Eu não sei o que tá acontecendo. Tudo bem? Boa noite. Tô vendo até ela ali bonitinha. Eu vejo, te ouço, mas fica repetindo o áudio. Eu não Nossa, sei o que aqui. tá acontecendo. Cara, a gente promete mudar isso, né? Gente, desculpa. Como eu disse, a gente tá assumindo hoje pela primeira vez todo esse maquinário e já viu que não deu bom, né? Tá, não, mas a gente pode ir trabalhando isso, de repente, por mensagem. Vamos lá. Tenta ser breve, né? E a gente vai trabalhando isso. Carla, vai para a sua parte, depois a gente vai... Olha, aqui, a Grace até falou aqui, olha que interessante, que eu tinha pedido. Minha relação com a minha mãe narcisista, entre outras questões. Hoje sou diagnosticada com bipolar e vivo numa oscilação. Por quê? Por causa da mãe. Por que as coisas não dão certo para mim? Aí você vai culpar a mãe? Quem em sã consciência faria isso? Com a coisa mais linda do mundo, que é mãe, que é ser mãe. Agora, vamos para a realidade? Então, isso acontece com muita gente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí você precisa do quê? Destravar nesse sentido. Vamos trabalhar isso também, esse caso, mas quer dar continuidade? O que você quer fazer? Eu quero só responder aqui o Roberto, que ele fala, né, da mãe narcisista, é um dos pontos principais, é precisar da aprovação do outro para me sentir validado. Isso porque provavelmente você era o filho, como é que você fala? O filho dourado e o bode expiatório, fugiu a palavra. Então, todas as vezes você precisava alimentar, olha, eu sou bom, sua mãe reclamava tanto, brigava tanto que você precisava sempre ficar mostrando que você era bom em tudo, né? Então isso realmente é uma necessidade de se sentir validado. Não, tem pessoas que trabalham muito, que querem conquistar, que querem fazer só para mostrar para a mãe, para que ela tenha orgulho, uma vez que ela sempre o desprezou ou a desprezou, certo? Aí essa pessoa faz tudo em função de mostrar para essa mãe ou para esse pai para que eles fiquem orgulhosos. É o sentimento de aprovação do outro. Só que a sua vida não anda, porque você está preso nisso, está amarrado nisso, né? Gente, a gente tem muito assunto, muita vertente, né? O Rubens fala, vivi uma ditadura na infância. O William, tenho 41 anos, hoje estou pagando muito caro pela minha infância. Gente, e sabe o que me deixa mais revoltada? É quando a gente fala hoje a respeito de como ter uma educação diferente, porque a gente sabe que bater não adianta, de ensinar, de conversar, de abaixar, falar na altura da criança, né? Quando a gente ensina tudo isso, vem aqueles, né, mimizentos, né, falando português claro, eu apanhei e não morri, porque eu levei surras e hoje eu sou gente, porque não sei o quê.
Gente, não morreu, mas é o que enche os nossos consultórios de pessoas. Tá vivo, mas tá machucado, tá cheio de traumas, tá cheio de feridas, tá cheio de más recordações, não tem uma memória afetiva boa da mãe, do pai. Aqui foi falado também, complicado, eu era assim também. A Janaína tá falando, o casamento me trouxe muitos traumas e uma dependência emocional gigantesca. Mesmo depois de divorciada, me sinto frustrada por ele não reconhecer todo o esforço que faço, as críticas dele me afeta. Janaína, mesmo depois de divorciada, por que que você se preocupa tanto com a opinião de uma pessoa que já provavelmente está vivendo a vida dele? Você precisa deixar, e eu vou falar isso agora, deixar o fracasso lá atrás, porque, querendo ou não, um casamento quando termina, uma empresa quando fecha, é fracasso, mas esse não é o ponto final. A tua história continua sendo escrita. Nossa vida é um livro e a história continua sendo escrita. Tem capítulos que se encerram, mas você vira a página e começa outro, sabe? Não pode ficar ainda se incomodando com as críticas de uma pessoa que não faz mais parte da tua vida, que te fez mal. Era um casamento ruim e me colocar muito para baixo. Era para me sentir liberta. Entrei numa depressão. Sabe por quê? Você entrou numa depressão porque você se acostumou tanto a viver esses problemas que a gente brinca que são traumas de estimação. Você não quer se libertar disso. E para que você se liberte disso, precisa de uma tomada de decisão. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu disse que há 4 anos fui diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, depressão, ansiedade, dentre outras comorbidades, abusos sexuais e negligência familiar. E na infância sempre ouvia que nunca seria nada na vida, que sou burro, não sei como desenvolver amor próprio e autonomia. Queria ter ouvido você falar isso, Roberto, me perdoa. Na próxima vez a gente vai ter essa oportunidade. Olha aqui. Eu vi. Uma coisa que a gente vê, você vê, a gente começou a trabalhar essa terapia em grupo, como ela faz sentido para alguns de uma forma, para outros de outra. Quando nós criamos essa terapia, o assunto e tudo mais, a gente queria começo, meio e fim e solução. Só que nós, como são muitas pessoas, diferentes situações, nós precisávamos trabalhar para que alcançasse a todos. E é incrível como essa pequena fala de um ponto já traz aí tantas travas que a gente quer destravar. Carla, e é isso que eu quero falar. Você talvez esteja falando a vida toda que nada dá certo para mim, mas por que nada dá certo para você? E não é porque a grama do vizinho é mais verdinha do que a outra, e talvez você esteja olhando por esse parâmetro, né, dando foco nisso. E eu quero te falar, o Gilson falou a respeito da raiz dos problemas, e eu quero te falar que existem pontos cegos no nosso desenvolvimento pessoal. E é esse ponto cego que você não... Sabe o que é ponto cego? Você está dirigindo lá, você olha pelo retrovisor, você vê de um lado, você vê do outro. Mas existe um pontinho em cada um dos lados do carro. Se você procurar, é assustador o ponto cego de um caminhão. O quanto tem de coisa que ele não vê do lado, mas está ali do lado dele. E os carros a mesma coisa. Então, às vezes você está dirigindo, você vira, da onde saiu esse carro, da onde saiu essa moto? Do ponto cego. E isso é a mesma coisa na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Tudo isso que o Gilson falou é o principal, é a raiz, é a crença que faz com que você vá se sabotando a vida toda, faz com que você destrua todas as possibilidades do que você poderia ser um dia, porque você ouve a vida toda, igual o Roberto falou aqui, você não é nada, você é burro, e você começa a acreditar nessas mentiras, você começa a acreditar que você é burro, que você não vai dar nada. E o que que isso faz? Faz com que você realmente se torne uma pessoa limitada. Faz com que você chegue a essa altura da sua vida e fale assim, eu realmente não dei nada. Não é que ele tinha razão? Não é que ela tinha razão? Mas é porque tanto ouvir isso, você teve medo, você teve ansiedade, você teve todos os bloqueios que você possa imaginar que te impediram
de crescer, de dar o próximo passo. Se eu sou burro e eu acredito que eu sou burro, então para que eu vou me candidatar por uma vaga de emprego melhor? Eu sei que não vai dar certo, porque eu ouvi a vida inteira que eu não vou dar em nada. É o medo. É você acreditar nessa mentira que faz com que você não tome nenhuma atitude positiva a seu favor. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Grava isso. Aquilo que você mais alimentar é o que mais vai crescer dentro de você. Essa é uma frase que eu falo todos os dias em todos os atendimentos. Aquilo que você mais alimentar é o que mais vai crescer dentro de você. Presta atenção, se você alimentar que você é burro, se você alimentar que você é incompetente, se você alimentar que nunca mais vai ser feliz com outra pessoa, se você alimentar que você não é capaz de nada, se você alimentar que você é gorda, feia, horrorosa ou magra, baixinha, esquisita, você vai ser tudo isso. São estereótipos, são rótulos que a sociedade nos dá, são estereótipos e rótulos que pessoas que convivem com a gente, que deveriam nos proteger, nos dá de forma errada. Então, olha como a gente funciona. Todo o nosso pensamento gera uma emoção e essa emoção gera a ação. Todos nós funcionamos dessa maneira. O pensamento que você tem gera uma emoção e essa emoção te gera uma ação. Então, se você pensa que você não vai ser nada na vida, você tem um sentimento de medo, de insegurança. Isso faz com que você se trave, que você faça somente aquilo que você está designado a fazer. Não dá nenhum passo a mais, não faz nenhuma gordurinha a mais que você tenha condição. Então, você deixa de ter uma atitude positiva. Então, você precisa começar a entender como você funciona. Pare de pensar, né, nesse ponto negativo. Outros pontos cegos, além das crenças que nos limitam, faz parte também da nossa vida, a expectativa. O segundo já seria, né, que eu tô colocando as crenças também como ponto cego. Mas expectativas. Nós idealizamos coisas que fogem muito da nossa realidade. E isso dá uma sensação de que nada tá dando certo para mim. Por exemplo, tem pessoas que idealizam ser astros de Hollywood, só que ele trabalha num escritório de contabilidade, como o Gilson disse aqui. É uma realidade ideal na cabeça dele muito discrepante daquilo que ele realmente está vivendo. É impossível? Então eu tenho que desistir do meu sonho? Não, não é impossível, mas então você vai ter que pedalar de pé. Vai ter que fazer um pouquinho mais do que os outros que pensam dentro, que têm uma expectativa mais dentro da sua realidade. Por exemplo, pessoas que sonham em morar em mansões gigantescas, dirigir carros importados, automáticos, porque é isso que a sociedade te vende. Que você só é importante se você estiver morando numa mansão, dirigindo um carro importado. E não é verdade. E aí a pessoa coloca na cabeça dela que ela falou isso lá no dia 31 de dezembro. O ano que vem vai ser diferente, o ano que vem vai ser o meu ano, eu vou até dezembro de 2024, eu vou estar morando numa mansão, com meu carro importado e a conta cheia de dinheiro. Virou o ano. Mudou só de 2023 para 2024, mudou de dezembro para janeiro. Mas se a pessoa não fizer nada de diferente, não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. E a realidade dela qual que é? Ela continua morando na casa dos pais, às vezes com 35, 40 anos. É uma realidade muito diferente, muito diferente. Então, você cria... Duas situações aqui que você falou, a gente vai acompanhando. Eu já chego em lugares assim, me sentindo a pior. Em qualquer situação, as pessoas veem em mim potencial, uma coisa que eu não consegui encontrar. E a Thaís fala o seguinte, sim, e como tirar esses rótulos já implantados na mente? Então já vai guardando aí. Então, outro ponto, expectativas. Não crie expectativas fora da sua realidade. Um passo de cada vez e tá tudo certo. Se você quiser algo muito grandioso, você realmente vai ter essa sensação de que nada tá dando certo. Porque, gente, convenhamos, se fosse fácil morar numa mansão e ter carro importado, todo mundo teria. Todo mundo teria. E até esses que estão mostrando que tem, não tem. É mentira. É o que eu falo nas palestras de casais, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha que a outra, mas esquece de perceber que a grama do vizinho é artificial.
carros alugados, mansões alugadas para te vender um potencial que nem todo mundo tem. Tem pessoas que é verdade? Sim, tem pessoas que é verdade. Tem pessoas que crescem e são. Como é que fala? Perdi a palavra, mas que são, é igual o Gilson falou, do José do Egito, tudo que coloca a mão prospera. Tem essas pessoas, mas nem todo mundo é assim. E se você não é um desses que coloca a mão e vira ouro, você tem que se policiar. Outro ponto cego, foco excessivo no negativo. Lembra do que eu falei lá no começo? Tudo que você pensar vai aumentar em você, vai crescer dentro de você. Nós temos uma tendência natural disso, de ir para o negativo, principalmente você que se identifica aí, que tem ansiedade, que de repente foi diagnosticado com a TAG, principalmente você. Todos os seus pensamentos são fatalmente negativos. Se o marido atrasa para chegar em casa, não é porque furou um pneu ou porque ele só ficou um tempinho a mais lá. Não, é porque ele está traindo, é porque ele foi assaltado, é porque ele foi sequestrado. É aquela coisa catastrófica. E a pessoa chega, às vezes, com as mãos sujas de ter que ter trocado um pneu e a pessoa está enlouquecida. Está enlouquecida. Então, assim, nós temos uma tendência que nós chamamos de viés da negatividade. Isso é do ser humano, é um viés de negatividade. Então, a sua tendência é pensar sempre nas coisas negativas e ignorar as coisas boas. Se eu te perguntar hoje, nós estamos hoje é 17, né? Antes de você perguntar coisa boa, isso também serve para aquelas pessoas que, de repente, ficam dizendo assim, mas para mim não vai dar certo. Já entra num negócio, né, num empreendimento, numa situação já derrotado, entendeu? Entra num relacionamento, entra num empreendimento, entra numa escola, isso não dá para mim, porque eu não sou capaz, sempre pendendo para o lado mais negativo, que nada vai dar certo na vida, né? Tem uma pergunta aqui, como faz para não criar expectativas? Você sabe que qual é o maior motivo da gente se decepcionar, não só com as situações da vida, mas com os outros, é a expectativa que nós colocamos, né, numa situação ou numa outra pessoa, né? E como faz para não criar expectativa é você se contentar com o que você tem no momento, é você entender a fase que você está passando. Cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem a sua história. A minha história de vida é totalmente diferente da do Gilson, que é diferente de cada uma de vocês que estão aí. Às vezes a gente consegue um mesmo resultado final, um sucesso financeiro, um sucesso profissional, você consegue trabalhar com aquilo que você gosta, mas o caminho percorrido foi diferente. Então, não esperar além daquilo que depende apenas de você. Eu aprendi muito com o Gilson isso. Antigamente, minha primeira formação é a hotelaria, né? Eu não conhecia nada de psicanálise. E o Gilson sempre nessa área, ele falava assim, não faça planos. Ai, caiu aqui. Tudo bem, segue o plano e eu... E se eu mandar uma outra... Peraí. Deixa o link do YouTube. Vou reunir agora. O link do YouTube. Então eu posso só avisar aqui no grupo? Gente, só um minutinho. Então, o Gilson sempre falava para mim assim, não espere, não comemore antes que isso aconteça, né? Então, eu ficava ansiosa com aquilo, aquela coisa, vai acontecer, não vai acontecer, vai ganhar comissão, não vai ganhar comissão, e ele dizia... Espera as coisas acontecerem, isso não é peru para morrer de véspera. E aí a gente vai entendendo que aquela expectativa que eu criava, de repente, poderia me fazer um mal
e normalmente fazia, porque as coisas não acontecem normalmente da forma como a gente quer. Então, isso faz com que a gente se frustre com as expectativas. Então, como se livrar da expectativa é realmente não criar, é entender, se contentar com aquilo que você pode e esperar as coisas acontecerem, uma coisa de cada vez, né? O outro ponto é a falta de ação. Como eu estava dizendo, o nosso ano mudou de dezembro para janeiro, de 23 para 24. E é só isso que mudou, gente. Porque se a gente ficar com os sonhos, se a gente ficar com as metas, isso na nossa cabeça, isso tudo é só desejo. Então, de repente, você tá falando assim, nada acontece, nada dá certo para mim, porque você tem um sonho de viajar para fora do país, você tem um desejo, uma meta de enriquecer esse ano, você tem, enfim, de reconquistar a pessoa que você ama, você tem o desejo de fazer o seu casamento ir bem, né? Restaurar seu casamento, você tem o desejo de entrar na faculdade, mas se você não fizer nada para que isso aconteça, vai continuar sendo somente desejos. Então você precisa agir. Lembra que eu falei que o pensamento gera emoção e a emoção gera uma ação? Você precisa começar a pensar que você pode, você precisa começar a acreditar nisso. Vai te dar um pensamento do quê? Uma emoção do quê? De gás, de motivação, de determinação. E aí vai ter uma ação. Qual ação? Você vai atrás daquilo. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Nós brasileiros temos uma falha muito grande, né? Primeiro que a gente não gosta de falar de dinheiro. Parece que falar de dinheiro é pecado, parece que falar de dinheiro é uma coisa suja, né? Ai, ganhar dinheiro. Ai, é horrível falar ganhar dinheiro. Realmente, é horrível falar ganhar dinheiro. Porque não existe essa de ganhar dinheiro, gente. Quem ganha dinheiro é quem realmente ganha na loteria, e olha lá que é muito difícil, e quem pede esmola. Quem pede esmola ganha um dinheiro, mas nós temos que fazer o nosso dinheiro. Nós fazemos o nosso dinheiro. Ou seja, se até no dinheiro a gente precisa fazer, isso mostra que depende de nós. Então, se de repente você está achando que nada dá certo para você porque você não alcançou o seu patamar financeiro que você gostaria, o que você está fazendo para fazer esse dinheiro? Qual é a ação diferente que você está tendo para fazer mais dinheiro? O que você está fazendo de verdade, ação, para que o seu casamento seja restaurado? O que você está fazendo para que você se liberte desse sentimento de impotência? O que você está fazendo para parar, tirar essas falas mentirosas da tua mente, do teu coração, que estão te impedindo de tomar as ações? Então, falta de ação também nos dá uma sensação de falta de sucesso, de que nada dá certo para você. Só que aquela pessoa que você olha, que você talvez esteja se comparando, ela está fazendo. Sendo difícil ou não, ela está fazendo. Ah, vão me chamar de ridícula, vão me chamar de blogueirinha, mas ela está fazendo. Ah, vão dizer que eu sou uma mulher submissa ou que eu sou um homem muito banana. Mas quem tá dando certo tá lá, a mulher agradando o marido agradando a esposa, tá dando certo. Então talvez você esteja se comparando com as pessoas erradas e está deixando de fazer aquilo para realmente ter uma diferença na sua vida. Vou para o último ponto dos pontos cegos, e aí eu já te dou a fala novamente, tá? Fica tranquilo. Medo do fracasso. Anota aí, o medo do fracasso faz com que você tenha sempre uma sensação de que nada tá dando certo para você. O medo nos paralisa. Lembra que eu falei lá atrás? Ele nos paralisa. Ele faz com que você não se arrisque, não faça coisas novas. Nós tivemos aqui o depoimento do Roberto, né? Que ele sempre precisava da aprovação dos outros. Uma pessoa assim, ele deve ter dificuldade em todas as áreas da vida dele.
Porque hoje em dia as pessoas não estão querendo aprovar nada, tá todo mundo muito preocupado com o seu próprio umbigo, né? Então, querer a aprovação de alguém te paralisa tanto que você não toma suas próprias atitudes. Aí você fica esperando que o outro te aprove. E é uma super ideia, uma coisa super bacana que vai dar certo. Aí se chega uma pessoa que fala, ah, não sei não. Acho que o caminho não é esse. Não tenho aprovação. Então eu vou parar, eu vou desistir. E aí aquilo que era para ser super legal, que era para ser positivo e que te levaria ao sucesso, seja ele qual for para você, nunca vai chegar até você. Porque você parou. Porque você desistiu. Quem nunca aconteceu de ter uma ideia, não colocar em prática e daqui a pouco chegar alguém e fazer aquilo igual ou semelhante? Mas eu não acredito, por que que não fui eu que fiz? Por que que eu não levei adiante a minha ideia? Você já passou por isso? Ou conhece alguém que tenha passado por isso? Então, fala aí para mim se faz sentido para você isso que eu estou te falando. Às vezes a gente tem ideias positivas, coisas bacanas e a gente não coloca em prática e aí quando vai ver, aí sabe o que você fala? Nada dá certo para mim. Olha lá, eu já tinha pensado nisso, olha lá, por que que para mim não dá certo? Você fez? Não fez, então não teve ação. Teve medo do fracasso? Teve medo de fazer e não dar certo? Ah, e se eu fizer e não der certo? Ah, e se eu investir meu tempo e não der certo? Teve medo do fracasso. E aí parou. Todos nós temos problemas, gente. Todos nós temos problemas. Talvez você esteja pensando aí, ah, para vocês é fácil falar. Você já tem profissão definida, já tem casa, já tem família, tem filhos, tem não sei o quê, não sei o quê. Mas vocês não conhecem a nossa história. Não sabem de onde a gente veio. São 17 anos de casamento que sempre foram mil maravilhas? Nunca. Sempre tivemos fartura? Nunca. Muitas dificuldades. A diferença é o que a gente faz com essas dificuldades. É bem aquela frase, né? Construo o meu castelo com as pedradas que eu recebo. Alguma coisa assim. Bem frase de rede social, né? Tem outra frasezinha que caberia aqui, mas agora, claro, né? Me deu um branco, como sempre. Então, gente, a gente tem que entender que são fases da nossa vida. Tudo é fase. Tudo é fase. Até na criação dos filhos, nós temos um filho hoje de 13 anos e um de 6 anos. E o primeiro filho parecia que era uma loucura. A cada 2 anos, a cada 6 meses, mudava uma fase. A gente falava, ufa, achava que a gente tinha passado por essa difícil, agora vem outra pior ainda. E eu já sei que daqui para frente é cada vez pior. São fases difíceis. Mas sempre tem algo que a gente pode fazer para melhorar. O que a terapia faz? A terapia, ela te dá uma possibilidade de mudar o seu pensamento, de mudar o seu comportamento. Hoje a gente teve vários problemas técnicos. Se a gente desistisse, se a gente parasse, gente, não deu certo, vamos parar. No começo já estava com problema no link do YouTube, depois deu problema aqui para aceitar algumas pessoas, estava dando problema. Se a gente desistisse, se a gente parasse? Porque a gente planejou isso mais de um mês, com tudo planejado, tudo organizado, mais de um mês, e no dia dá ruim? Dá ruim. No dia dá ruim. No dia o som vai dar ruim, no dia a câmera vai parar de funcionar. A gente já fez terapia que o computador travou. E toda a programação, tanto é que a gente nem tá fazendo mais PowerPoint, porque às vezes dava ruim o PowerPoint, não conseguia passar. Então, tem coisas que dão errado. E tem dias que sai maravilhosamente tudo bem, flui tudo muito bem. Então, a gente precisa entender que as coisas dão certo. Sabe, a nossa vida é assim, de altos e baixos, altos e baixos. É igual aquele monitor cardíaco. Quando ele tá só numa posição, se preocupa, que é porque tá morto. Saia do vitimismo. Para de dizer essa frase. Tudo dá errado para mim. Eu não consigo nada. Vítima, o que acontece com a vítima? Ela tá amordaçada, então ela não pode falar nada, ela não pode dar opinião nenhuma. Ela está vendada, ela não consegue ver nada, qual direção que ela tem que seguir. E ela está amarrada, impossibilitada completamente de dar um próximo passo, de fazer algo. Saia do vitimismo.
Pare de dizer que nada dá certo para você e comece a fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Bom, tem muitas pessoas aqui, tem alguns comentários, cara. Quando entrei na facul, disseram que eu estava me sentindo, estava me sentindo. Na igreja, disseram que eu ia pecar. Nem dei ouvidos e segui minha luta, formada e firme, seguindo a Deus. Meu, top, é isso que tem que ser feito. A Thaís já falou assim, já passei por isso, já tive boas ideias e a pessoa fez e eu fiquei triste. Cara, isso acontece nas melhores famílias, né? Deixa eu te falar uma coisa. Para você que de repente se identificou, viu lá na sua infância, se sente paralisado ou paralisado por algumas situações que você consegue observar aqui ainda, que a gente vem falando. E o nosso próximo e último ponto é o seguinte: o que eu preciso fazer para mudar isso, certo? A gente vai entrar nesse tópico e eu quero dizer para você o seguinte: nós juntos escrevemos 42 livros. Cara, tem gente que encontra e fala, mas como é que você conseguiu fazer tudo isso? Que hora que você tem tempo para fazer tudo isso? É que, na verdade, a gente troca algumas situações por outras. Então, de repente, você troca um final de semana, você troca um rolezinho, você troca uma baladinha, você troca um vídeo bobo, você troca séries por alguma coisa que vai trazer realização para você, entende? E eu tinha um tempo que eu fazia lives todos os dias. São coisas que eu gosto de fazer. E tem pessoas que vão criticar. Para falar mal de você, vai ter um monte de gente. E se você perceber isso, observe os seus amigos, um familiar, uma irmã, um parente. Conte alguma coisa muito boa da sua vida, que você realizou, conquistou e tudo mais. Troquei de carro, peguei um celular moderno, qualquer coisa, e olha para a reação da pessoa. Essas pessoas, elas são sanguessugas de energia positiva, de bênçãos. Se você é cristão, se você é cristã, né? Se você é uma pessoa que acredita, bom, enfim, não estou falando de crença aqui, mas a forma que você acredita, comece a observar que são pessoas que só querem sugar aquilo que você tem de bom. Então, você tem que se afastar disso, você tem que passar, porque senão você vai cair naquele mesmo problema. Se torna uma pessoa ansiosa, começa a ter crises de ansiedade, que a maior parte das pessoas que vêm para mim é assim. Poxa, eu tô com crise de ansiedade e tal, eu tô sentindo tremedeira, palpitação, eu tô com tontura, eu tô com insônia, eu tô dormindo demais, eu tô com problema, tá tudo... Olha, eu tô com frio na barriga e tal. Essas pessoas, elas quando chegaram, a minha falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E qual que era a ferramenta que eu tinha? Por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês um dos livros, esse aqui de casais. Ó, nós criamos um desafio de 30 dias para ajudar esses casais. São testado, validado e tudo mais. Inclusive, nós vamos começar um agora nos próximos dias. Se você, de repente, se identificar e falar, puxa, eu quero fazer isso aí, a gente também tem vagas gratuitas. Você pode mandar depois lá, fala direto com a gente aí no WhatsApp, com o pessoal aí os ADM aí do grupo, que você vai conseguir falar com facilidade, a gente te encaminha isso aqui. Mas no fim, por que a ideia do livro? A ideia do livro é para poder ajudar as pessoas. Se eu pudesse, eu daria de graça, assim como a gente está fazendo aqui, 1 hora, 2 horas do tempo, poderia estar com a família, descansando, fazendo outras coisas. O que a gente faz? Nós somos tão gratos a Deus que a gente retribui. A gente faz isso para ajudar pessoas. Inclusive, para você ver, tá? Nós temos um clube chamado Clube Terapêutico Recomeçar. É um clube de pessoas que tem acesso a todos os nossos vídeos. 7 técnicas para você usar na hora de uma crise de ansiedade. O que é e como combater a ansiedade, o que é e como combater a depressão, como é que você vai lidar com pós-divórcio, como que você vai lidar para se reconstruir. Nós temos um desafio, seja uma nova mulher. Nós temos lá o Desbloqueie Sua Autoestima, que trata o autoconhecimento, que trata o auto-perdão, que trata você aprender a dizer não para o outro. Tem pessoas que não conseguem dizer não, não sabem dizer não. Lá tem... Bom, enfim, tudo isso você faz... É R$19,90 por mês. Gente, R$19,90, você vai na padaria e compra um saco de pão, deu 20 pila.
né? Vou falar assim numa gíria mais moderninha. Tá entregando a sua idade. E a gente fez isso para quê? Para ajudar. Isso a gente paga a plataforma, certo? Não é valor, não é ideia de ficar rico, não é ideia que vai mudar a nossa vida com um monte de alunos e tudo mais. Se Deus quiser que isso aconteça, a gente prospera de um outro jeito, porque prosperidade não está relacionada a somente dinheiro. A prosperidade de Deus está relacionada a você não precisar daquilo. Imagina o seguinte, você tem um bom convênio médico, mas não precisa usar porque a sua saúde é muito boa. Isso é prosperidade, entende? Entende a diferença? Então é isso, a gente ser cuidados, né, por Deus e pela nossa fé e tal. Mas enfim, não estamos falando de fé. O que eu estou mostrando para você é que existem coisas que a gente também precisa retribuir. Você tem muitos talentos, você é uma pessoa muito boa, você pode ajudar outros, você pode, sabe, trazer paz para outros. Você é uma pessoa que tem muitos talentos e de repente você vai colocar isso para fora. Agora, eu falei do Clube Terapêutico Recomeçar, depois você podia pôr o link para o pessoal que quiser de repente fazer parte, né? Porque lá tem muita coisa, é muita coisa mesmo, de verdade. Você pode fazer o desafio para desbloquear a autoestima, bom, enfim. Clube Terapêutico Recomeçar, se você quiser fazer parte, é só R$19,90 por mês e vale muito a pena. Na verdade é assim, por onde você recebeu esse convite é onde nós distribuímos alguns horários da nossa agenda para atender no valor social, né, que é o valor de R$ 49,90, né? Isso já é uma ação social que a gente faz, que a gente libera a nossa verdade. agenda para que você pague mais barato pela terapia. Só que tem pessoas que não têm como pagar R$ 49,90 por sessão, que dá um plano mensal de quase R$200, né? Não vou fazer a conta aqui rápido, porque eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Quem já fez terapia sabe quanto custa uma terapia, certo? E se nós fôssemos atender direto pela clínica, você pagaria, sei lá, R$350 mais ou menos em uma sessão. Ela está falando de um plano mensal. Mas e nós atendemos também pela terapia online. A gente atende pela terapia online. Então, se de repente você gostou da gente, você pode tentar pedir lá para as meninas um horário com um de nós dois. Pode ser que seja difícil conseguir, mas consegue. Tem gente que consegue. Eu atendo bastante gente por lá. Já é uma ação social nossa. Só que tem gente que não consegue pagar, mesmo assim, os R$200 por mês. Se você não conseguir pagar R$19,90 para ter todo esse conteúdo, ter aí uma mentoria, uma terapia em grupo a cada 15 dias, aí eu vou dizer que o vitimismo de estimação. É você realmente não querer mudar a sua vida. É você realmente querer continuar no mesmo estado que está. E é o que eu vou falar agora no ponto final, né? Da nossa trajetória aqui. A Carla vai fazer esse ponto que é muito importante, é o último ponto, né? Na verdade, eu queria só pegar aqui o seguinte, a Thaís falando, meu casamento também está acabando por conta do meu ciúme exagerado e tenho apenas 9 meses com a pessoa, né? Olha só, 9 meses, o que é e de onde vem os ciúmes? Lembra que eu falei da raiz do problema? Thaís, o que você precisa encontrar? Uma pessoa que tem ciúmes, ela pode, tá? Eu vou dizer possibilidades e você vai ver aonde encaixa isso. Uma pessoa que tem ciúmes é uma pessoa que muitas vezes ela carrega traumas, ela nunca foi tratada, ela nunca se tratou em relação a isso. O ciúmes pode vir da onde? De uma traição, pode vir de traição, pode ter vindo de mentiras, de relacionamentos antigos, está amarrado em alguma coisa que você não tratou. O ciúmes pode ser provocado, a pessoa que está contigo, ela é muito maldosa, por exemplo, e pode ficar o tempo todo tentando estimular que você tenha ciúmes para ela testar o amor, é uma pessoa ruim para você estar, na verdade. E tem aquele que é de verdade, é uma pessoa que não é confiável. Tem senhas, contatinhos, você não consegue provar isso, e aí vai dizer o tempo todo que você está ficando louco e tal. Cada vez mais você se afunda nisso. Então, o que você precisa? Melhorar a sua autoestima, precisa trabalhar esse autoconhecimento para que você, sabe, a autoconfiança, uma mulher que se refaz, fazer com que eles também se sintam seguros a ponto de entender que você é uma pessoa completamente independente de qualquer coisa.
Porque quando uma pessoa, às vezes, acha a fraqueza da outra, ela só quer bater em cima daquela fraqueza. Então tem que tomar muito cuidado, são muitos detalhes, muitas vertentes, mas basicamente aí, a grosso modo, é isso aí, certo? Vamos finalizar. Eu coloquei o link aí, caso alguém queira Tá nos participar. comentários, Tá cara? nos comentários. Não sei se deu certo, ele não ficou azulzinho, mas se alguém tiver É. interesse em participar do nosso clube, também vai ser um prazer te encontrar por lá. E aí só chama também lá no privado que a gente manda o link se esse aqui não estiver funcionando, tá bom? Bom, como fazer para resolver todos esses pontos que nós falamos? A primeira coisa é: descubra quem você é e do que você é capaz. Pare de dar ouvidos. Houve uma pergunta aí também mais para cima. É, como tirar esses rótulos, né? Primeiro você precisa acreditar que eles são mentirosos, entender que eles são mentirosos. Ninguém é burro, ninguém é incompetente. As pessoas só fazem e só falam da gente aquilo que a gente permite que elas façam ou falem. Então você só vai acreditar se você quiser. Ninguém é burro. Tem pessoas que têm mais dificuldade? Sim, tem pessoas que têm mais dificuldade, mas quem se aplica de verdade, quem se interessa em realmente ser bom em algo, ele vai ser bom em algo, ele vai se desenvolver em algo. Então, primeiro descubra, é o autoconhecimento. Descubra do que você é capaz, descubra quais são, trava-língua, quais são os seus pontos fortes, do que você gosta, no que você é bom. Descubra isso, invista tempo nesse autoconhecimento, porque aí vai fazer com que você tenha escolhas assertivas, vai fazer você entender, se eu for por aqui vai dar certo, se eu for por ali vai dar certo, entendeu? Invista tempo no seu autoconhecimento, descubra quem você é e do que você é capaz. E mais lembre-se, você é capaz de tudo aquilo que você quiser ser, tá? Segundo, deixe os fracassos do passado para trás. Lembra que eu falei que coisas erradas acontecem? Acontece para todo mundo. Gente, vocês não têm ideia. Às vezes você acha que sua dor é grande demais, mas tem pessoas que já passaram por coisas muito piores, acredite, do que você possa imaginar. E o que a gente precisa fazer? É entender que aquilo aconteceu. Tem pessoas que falam assim, esquece. Não é fácil esquecer. Não é fácil. Lembra que eu falei lá no início que eu sou especialista em transformar ferida em cicatriz? É isso. A ferida, quando você toca, ela sangra, ela machuca, ela dói ainda. Mas a cicatriz não. Você olha para aquilo, você lembra o que te aconteceu, você sabe como que foi, mas quando você toca, ela não dói mais. Então você precisa fazer isso, ressignificar o teu passado, ressignificar tudo isso que foi dito contra você, ressignificar suas dores, os seus traumas. E o que é ressignificar? É fazer diferente, é dar um outro significado para a tua história, é dar um outro significado para aquela situação e deixar para trás. Se apega nos seus erros, tem gente que se apega nos erros e com medo não faz mais nada. Aprenda com seus erros, entenda os seus erros, mas deixe eles irem depois. Deixa a coisa acontecer, entendeu? Para de viver somente das coisas negativas, pare de viver do fracasso, para de viver dos seus erros, como se isso fosse impedimento para você. Foque na realidade, é o terceiro ponto do que fazer. Pergunte para si mesma, realmente nada dá certo para mim? Pergunta, faz essa pergunta, de verdade. Realmente nada dá certo para mim? Talvez se eu falar para você fazer uma lista das coisas que já te deram certo na sua vida toda, você vai se surpreender. Mas como você foca muito no negativo, você vai estar sempre achando que nada dá certo para você. Penúltimo ponto, assuma a responsabilidade da sua vida. A gente tem o hábito ruim de terceirizar nossa felicidade. Eu não sou feliz porque o fulano não me ajudou. Eu não dei certo porque o ciclano não me deu uma oportunidade. Eu não consegui porque o meu marido isso, porque a minha esposa aquilo. A gente terceiriza a responsabilidade da nossa própria vida. Assuma a responsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair desse erro? O que eu posso fazer para sair desse relacionamento? O que eu posso fazer para minha empresa dar certo? O que eu posso fazer para o meu sonho ser realizado? Entendeu?
Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma isso. Quando você deixa para os outros, tudo depende dos outros. Mas quando você traz para si essa responsabilidade, isso te dá oportunidade de fazer coisas novas e diferentes para que você chegue no teu sucesso, para que você chegue no objetivo que você quer. Mantenha o foco em você. Isso é muito importante, gente. Eu termino por aqui, depois eu deixo por conta do Gilson. Mantenha o foco em você. Lembra que eu falei que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, a sua jornada? Olhe para a tua história. Olhe para a tua jornada. Olhe para aquilo que você precisa fazer. Pare de se comparar com o outro. Pare de se comparar com a vizinha, com o amiguinho do Instagram. Pare de se comparar, de comparar a tua vida com a dos outros. Nem todo mundo vai ter Ferrari e tá tudo bem. Nem todo mundo vai morar numa mansão de frente para a praia e tá tudo bem. Sabe, é você se contentar com o que você tem e sempre fazer de tudo para que você tenha algo a mais. Mas não se destruir até que isso aconteça. Tem uma música da Carol Smith que fala assim: a felicidade mora no caminho e não no final. Olha que forte isso. Uhum. As pessoas ficam esperando ser felizes o tempo inteiro. Quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o casamento perfeito, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a mansão, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro importado, eu vou ser feliz. E não está vivendo esse percurso. Talvez nunca chegue a nenhum desses sonhos. Nem todo mundo pode ter filhos. Nem todo mundo vai casar de véu e grinalda. Nem todo mundo vai morar na mansão. Nem todo mundo vai ter o carro importado. Nem todo mundo vai viajar de avião. E você só vai ficar deixando para ser feliz se essas coisas acontecerem. E o caminho? E esse percurso? E as pessoas que estão passando na tua vida durante esse tempo? E as situações que estão acontecendo, as experiências que você está vivendo não são importantes? A felicidade, ela mora no caminho. Aproveite todos os dias. Pare de reclamar, pare de murmurar, foque em você, pensamentos positivos, que no final você vai encontrar essa felicidade. E a felicidade, ela é abrangente. O que é para mim felicidade, de repente não é para você. Será que você não está colocando a sua felicidade na felicidade do outro? Para que você quer, sei lá, R$1 milhão? Para ajudar outras pessoas, não sei o que, não sei o que. Se a gente falar de dinheiro, tem sempre um monte de desculpa, mas se você não agir, não fizer nada, não vai chegar a lugar nenhum. E vai ficar frustrado por causa disso. Então, gente, eu realmente espero que tenha feito sentido na vida de muitas pessoas, né, que passaram por aqui. E nós estamos aqui à disposição. É isso aí. Gente, você tem que pegar a sua porção, sabe? Aquilo que lhe cabe. Se alguma coisa fez sentido para você, já encontra essa raiz, já trabalha nela. Se você precisa de ajuda, manda pra gente uma mensagem. Gilson, quero fazer parte do Clube do Casal. Poxa, vem, faz parte do Clube do Terapêutico Recomeçar. Sabe? Tem coisas que às vezes a gente encontra pessoas que elas vão passar pela nossa vida e vão trazer um sentimento muito bom. Nossa, a Adriana escreveu aqui, incrível. Ia falar aqui. Me ajudou demais. Felicidade é interna. Eu sinto uma felicidade e uma paz que não sei de onde vem. É isso mesmo, é interno. A reclamação, a murmuração, essa sensação, esse pensamento de que nada dá certo para mim, ela também é interna. Ela fala de terapia, né? Quando nós falamos de terapia. Ela falou que fez a terapia. E ela sente uma paz interna que ela não sabe de onde vem. Isso é autoconhecimento. É ser suficiente para tudo na vida. Gente, a gente espera que tenha feito sentido para você muito. Que você tenha, de alguma forma, tenha esse momento agregado para você, apesar de a gente não poder ouvir, né, por conta desse programa, mas eu fico muito feliz e grato de ter você por aqui. Então, e saber que nós estamos por aqui também e que de repente não está sozinho, né? Eu quero deixar aqui um beijo no coração, já agradecer, né, a cada um de vocês e dizer que a gente está à disposição sempre. Gente, vem para o Clube Recomeçar, vai ser muito bom para vocês. Do que você está se alimentando? De notícias ruins, de catástrofes, da vida dos outros? Começa a se alimentar de coisas boas, do que vai fazer a sua vida ter sentido, de como você sair da onde você acha que está, nesse buraco que você acha que você está.
Entenda como fazer ali a linha do tempo da sua vida. Lá tem um curso foi o nosso primeiro curso, né, a respeito do autodesenvolvimento, que chama Projeto Recomeçar. E lá tem tudo falando isso, como você fazer a sua linha do tempo, como você identificar a raiz dos seus problemas, tem as planilhas que a gente usa em atendimentos terapêuticos, tem as mentorias, tem os vídeos exclusivos, tem lives, enfim, tem tanta coisa, os desafios, que é você se alimentar daquilo que você acha que realmente vai fazer diferença na tua vida, e vai fazer. Para de se alimentar, para de arrastar a tela para cima e assiste algo que faça realmente diferença na sua vida. Dancinha de TikTok não vai mudar em nada. Os gurus da internet também não vão mudar em nada a tua vida. Faz sentido para muita gente? Faz. Eu conheço várias pessoas que estão nisso e que tá dando super certo, mas não é a realidade de todo mundo e você não vai poder se matar se isso não acontecer para você. Combinado, gente? Espero te ver lá do outro lado. A Thaís falando aqui, sim, eu acabo botando minha felicidade na mão dos outros. E você não pode fazer isso. Tem que ser autossuficiente, amor próprio, sabe? Ter aí sua autoestima lá em cima. É possível, gente. Se vocês olharem os testemunhos das pessoas que a gente já tratou, é perfeito. Que sim, você olha e você fala, cara, que maravilhoso, né? Outra coisa, cara, curte esse vídeo, compartilha com alguém que se fez sentido para você, essa nossa terapia em grupo. Ela vai ficar mais 2 dias aqui e depois nós vamos tirar do YouTube para colocar lá no Clube Recomeçar, tá bom? Porque todas as mentorias, terapia em grupo, tudo que a gente faz, a gente deixa lá no hall dos alunos, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de tema, a gente faz. Vamos fazer uma no final do mês? Vamos. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso entender como sair disso. Então a gente trabalha esse tema em específico para você que de repente escolheu o tema e a gente vai trabalhar esse tema. Então, se tiver tema para sugerir, manda para a gente também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se vocês permanecerem no grupo, vocês vão sempre receber o link para as próximas terapias em grupo. E eu espero, se Deus quiser, na próxima a gente já está com toda essa parte pronta, preparada. Deus abençoe a generosidade de vocês. Obrigado. Fez muito sentido para mim. A Cláudia está falando. Cláudia, a gente já ganhou, né, a noite. Eu entrei aqui por falta de ter condições financeiras, mas senti que fez sentido. Fico muito feliz, Thaís. Já valeu a pena. É isso aí. Então, participa. De repente, você pede um tema específico que a gente vai trabalhar nele, tá bom? Beijo, gente. E segue a gente nas outras redes. O meu Instagram é @GilsonBiondo. No TikTok também tem muitos vídeos, @GilsonBiondo. A Carla está no Instagram como @CarlaBiondo e tem um underlinezinho, que mulher gosta de brilho. Então ela pôs o underline para causar de verdade, né? @CarlaBiondo underline. Então você vai lá, entra lá que vai ser, vai fazer parte aí da nossa rede. Obrigado, boa noite, gente. Adriana, beijo no coração, beijo para todos vocês, tá bom? Boa noite, ótima Fiquem com Deus e valeu. Tchau, tchau.